Vamos lá, pessoal. Então, sobre os canais, pesquisas, conteúdos, reportagens, ou seja, expressões, o grau de interesse, o despertar que eu coloco, um feedback, a qualidade ligada à coordenação ampla, programas, folhetos, ou seja, o espaço, os recados colocados, ligado também, possivelmente ligado, que venha colocar uma avaliação permanente entre as pesquisas ligadas à pedagogia da rua, ligada à fisiologia do exercício e outros pareceres, nos coloca pautas compreensíveis que venha contestar um público-alvo, que afere essa aceitação, né, de formatos avaliativos preferenciais. É uma linguagem, é uma comunicação empresarial? Não deixa de ser. Teve épocas que eu cheguei a algumas academias, empresas, porque eu me pontificava quem eu era, levava um tipo de folheto, tinha uma mensagem que possa ajudar as pessoas. E eu até colocava a minha comunicação nesse canal, né, ligado à sabedoria, porque se você for para algum lugar, muitas vezes as pessoas coíbem. Então, a questão da qualidade de pesquisa, a maneira verificável de preferência, a profundidade, temas abordados, nos coloca desafios. Aonde há um desafio, há uma problemática. Aonde há uma problemática, há um objetivo. Aonde há um objetivo, há um entusiasmo. Aonde tem um entusiasmo, nós temos que ter o controle, não ir pelas emoções. Temos que ter o controle racional. Tempo agora eu estava lembrando que eu falei para um rapaz, ele estava falando, tal pessoa, nós temos que, seja muitas vezes, não ser a questão de verdadeiro, mas sermos racionais. Ok? Sabemos na maneira falar justamente com as maneiras convenientes para sobrevivermos. Muitas vezes essa autenticidade. Agora está ouvindo uma pessoa falou assim, ó, quando a mentira acabar, acabou a humanidade. Ok? Às vezes nós temos o conceito de heteronomia, conceito de formas e coisas metódicas. Onde tem uma metodologia, tem uma necessidade. Onde tem uma necessidade, tem algo para prescrever essa linguagem empresarial. Okay? Esse objetivo de divulgações, informações que eu estou falando sobre criador de conteúdos, eu coloco alguns temas que venha a atravessar esses intermédios, inúmeras maneiras que a mídia são internamente colocados como vídeos, jornais, revistas, alto-falantes, microfones, painéis eletrônicos, muitas vezes folhetos, ou seja, nos dispara pelos alguns autores que são subsídios, como Marconi Lakatos, okay? Que coloca esse parecer, esse duelismo, esse marco histórico ligado às pesquisas. Ok? Um campo também que coloca a massa empresarial, essa massa que vem a ser líquida, que já é uma massa, para ser massa, ela tem que ser processo líquido e sólido, que é um campo tradicionalista e um campo revolucionário. O líquido revolucionário, tradicionalista, porque é aquela conservação da cultura que aonde está almejado. Ok? Então, a própria pesquisa, ela vai nos colocar esses fatores. Ok? Então, entre meses, semanas, ou seja, que vem a haver veículos que vinculam os horários, ou seja, coloca maneiras que venha a ser sugerível diante da própria pesquisa e a comunicação. Okay? Então, entre esses segmentos, a consciência ligado à própria pesquisa, a angústia, a insatisfação, ou seja, a apatia, a empatia já é uma pesquisa. Entre essas buscas, que nós vamos analisar o corpo brasileiro e os seus traços, ou seja, as tragédias que ocorrem também, as instituições nacionais, que ocorre a grande insatisfação, para um caminho metódico necessário
básico. Estava até brincando, falando em questões de treinamento, ou seja, treinamento que nós vamos analisar, questões de defesa e ataque, liga alguns autores que nós olhamos que reforça a nossa retomada entre fatos na infância, fatos na juventude, que coloca esse conceito maturacional nos últimos anos, e que é considerável, que é notável, sermos constantemente ativos diante de fatos que ocorrem na vida pessoal, ok? Então, o tradicionalismo, ele é ativista, ou o próprio conservadorismo é ativista. Já falei, a palavra ativista, para mim, ela coloca um campo de inativista ou ativista, coloca uma burocracia, um tonel de cultura muito grande entre as academias e quando eu falo academia, eu coloco aqui em questões de colocações bem simples e modestas, ligado a alguns autores, ligado à própria maneira de analisar, ok? Ou seja, eu quero colocar aqui a maneira entre fatores necessários entre a tradição, a conservação, né? Tradição, conservação revolucionária, que são pontes importantes, como eu estava falando, ok? Então, garantir as condições para liberar uma pesquisa, coloca criatividades existenciais. Vocês podem ver algumas atividades que eu estava fazendo humanas, estudioso, né, ligado à própria concepção. Porque vai vir uma frente de chuva aí. Mas é aquele galão lá, não tem nem meio. Concepção, sugestão, incentivo, criação, avaliação, alertas, listas, uma visão global, universo do conhecimento, já nos coloca complexidade, ok? Então vamos lá. Então, entre esses segmentos ligados à especialização, aonde há uma especialização, há um aspecto geral. E esse aspecto geral eu vou ter que adaptar para ser específico no caminho mais eficiente, ligado ao pensamento. Ou seja, não meu pensamento isolado, a maneira que eu acho devo de ser. Se alguém pensar uma maneira que muitas vezes você pensa no campo tridimensional, ou seja, busque a discutir esse paradoxo que relaciona, sobretudo, uma dimensão humanista, mas a dimensão humanista ligada a um campo romântico. Lembra que eu falei sobre o clássico de Romeu e Julieta? E esse clássico de Romeu e Julieta que eu já cheguei a participar de peças? Então nos coloca fatores ligados à burguesia, ligado também ao próprio suicídio, e nos reforça a ter essa linguagem de segurança pública, né, que alguns estudiosos, alguns livros falam cada 80 minutos, ou seja, 1h20 minutos, são pessoas que morrem por suicídio, ou seja, cada mês, semana, não lembro agora a estimativa, mas 80 minutos, ou seja, a pessoa, até menos, 10 minutos. Lembro que a vez que eu sofri uma colisão aqui, um campo incidental, nessas questões importantes, nos coloca maneiras para ser mais humanos, ou também ter uma integração de manter, ou seja, essa autodefesa analítica, conservadora, mas multidisciplinar, que possa passar temas que possam ser colocados para outras temáticas também, centralizada ao movimento e a sua autodefesa ligado à maneira de conviver, que haja pacificação, que haja publicação ou publicização, né? O ensino estatal é algo que venha ser publicável, né, entre essas questões importantes. E eu coloco como apropriação não aprisionar as escolas, mas colocar uma linguagem que possa destacar. É lógico que os muros são importantes.